a segunda via, pessoal, ou seja, aquele segundo estágio, né, aquela segunda idade da nossa vida espiritual, né, a idade dos avançados, depois que a gente passa por toda a primeira via, ou seja, por todo aquele tempo de preparação do terreno, né, sempre fazendo analogia aqui com as coisas da roça, depois que a gente passa por esse período em que a gente vai eliminando, combatendo o pecado, né, eliminando o pecado mortal, lutando para ir vencendo até os pecados veniais, né, na medida em que a gente vai conhecendo a Deus, né, crendo em Deus e nas verdades da fé e naquilo que ensina a igreja, aprendendo a usar aquelas ferramentas que a igreja nos dá, né, para esse combate, para limpar esse terreno, ou seja, para combater, né, os nossos afetos desordenados, os nossos pecados, né, a gente então, Deus vai nos dando provações, né, e graças também para que a gente possa cruzar uma segunda conversão que leva a essa segunda via. Nessa segunda via, pessoal, a gente já limpou o terreno, né? Então é a hora da gente começar a preparar a terra, né? Então a gente vai arar essa terra ou subsolar, né? Futucar, cavucar essa terra para poder jogar nutriente de baixo para cima, de cima para baixo, né? O solo está meio duro, né? O nosso coração ainda está endurecido, a gente vai amaciando, ou seja, fazendo penitência, crescendo nas virtudes, pessoal, na imitação de Cristo. Esse é o propósito da segunda via, né? Agora ele é positivo, não é mais tirar aquilo que está de ruim, mas começar a crescer naquilo, na imitação de Cristo, né? Crescer nas virtudes. Esse é o propósito, esse é o momento da segunda via. Claro que, pessoal, a linha entre uma e outra, né, não é rígida e às vezes a gente ainda recai em alguns pecados, né? Claro, vai recair em pecados veniais, pode até recair às vezes em algum pecado mortal e vai combatendo com generosidade cada vez maior, né? Só que começa um novo tipo de coisa acontecer na alma da pessoa, né? Esse crescimento nas virtudes é uma característica diferente que vai surgindo própria dessa segunda via. Mas as coisas da primeira via também acontecem, esse combate, né? Limpar o terreno e dar manutenção nessa limpeza, senão daqui a pouco aparece outro formigueiro, outra tiririca ali, outro matinho, né? Então a gente tem que sempre vigiar, né? Mas aí próprio dessa segunda via esse diferencial, né? A gente começa a cultivar, a crescer nessas virtudes, né? Tanto nas virtudes cardeais, né? Aquela fortaleza, a temperança, a prudência, a justiça, as demais virtudes, né? Quanto nas virtudes teologais, aquelas que são infusas em nós pelo batismo, né? E que a gente tem que dar resposta a Deus, elas vão crescendo na medida disso, né? Na ordem da graça, que são a fé, a esperança e a caridade, né? Então a gente vai se desenvolvendo nessas virtudes. Aí isso corresponde o quê? Fazendo uma analogia com as coisas da roça. O preparo da terra, revirar essa terra, nivelar o solo, jogar um adubo, né, jogar calcário, né, para poder deixar o solo menos ácido, né, equilibrar o pH do solo, né. Então adubar essa terra e aí começar a cavar os buraquinhos para plantar, né, e começar o plantio, né. A gente observando aqui no terreno, a gente começou a fazer cavar umas estaquinhas e fazer umas medições, desde lá do muro até aqui, né? Então a gente tem que fazer uma pesquisa, ou seja, a gente tem que estudar, pessoal, também. Não precisa ser um exímio teólogo para crescer na vida espiritual, mas a gente precisa conhecer a nossa doutrina, né? Se aprofundar, ler um livro a respeito da vida interior, né? Um clássico aí a respeito da vida interior, a imitação de Cristo, né? As obras dos santos, né? Obras espirituais, e conhecer a própria doutrina, conhecer a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Então a gente tem que ter também um mínimo de conhecimento das coisas, né? Fazendo uma analogia, aqui a gente precisa saber, a gente quer plantar o quê? Não, eu quero plantar laranjeira, né? Ou seja, eu quero crescer em quais virtudes que eu preciso mais agora, né? Então cada realidade também, a gente vai se conhecendo, não, essa virtude para mim, ela me falta muito, né? Então você tem que identificar, conhecer o seu terreno, saber o que você quer plantar primeiro, depois, em que sequência, né? Em que lugar e as medidas. Então tem que ter um conhecimento, pesquisar, então tem que saber ou não a distância entre uma laranjeira e outra, né? Como é que ela cresce? Não, então qual a distância boa para a gente plantar, para a gente conseguir passar pelo meio, podar depois e tal. Não, a gente tem que ter também um certo conhecimento das coisas da nossa fé e da vida espiritual para a gente conseguir trabalhar bem isso na nossa alma, né? Fazendo essa relação. E aí uma coisa curiosa aqui também é o seguinte, a gente tem, como eu falei, as ferramentas que a igreja nos dá, né? São ferramentas muito úteis e sempre as mesmas, pessoal. São praticamente as mesmas ferramentas, né, da primeira via, né? Então aqui, se a gente fizer uma relação, a gente tem também uma pá, uma enxada, um carrinho de mão, uma picareta, um enxadão, né, um rastelo, um garfo e por aí vai. E aqui as mesmas ferramentas são usadas, ou seja,
as mesmas ferramentas que a igreja nos dá para aquele combate, pessoal, contra os nossos pecados e tal, né? Então, a Eucaristia, né, a comunhão, o sacramento da penitência e reconciliação, depois, além dos sacramentos, a oração, as meditações, os exames de consciência, os exercícios espirituais, os penitências e as mortificações, tudo isso, pessoal, também serve nessa segunda via, tanto para a gente continuar combatendo e vigiando os nossos pecados e tal, quanto para a gente avançar nas virtudes. Então, as mesmas ferramentas servem a propósitos também diversos em cada uma, né, das vias, em cada momento da nossa alma, em cada combate que a gente trava, em cada coisa que a gente se propõe em avançar na nossa vida espiritual, né? É interessante isso. E a graça vai agindo então de modos diferentes, né? Por meio das mesmas ferramentas. Agora, a respeito das ferramentas, é interessante o seguinte: aqui a gente tem ferramentas adequadas, é importante a gente buscar as ferramentas, né? Não, então a oração do rosário, vamos atrás. O exame de consciência, deixa eu aprender a fazer um bom exame de consciência, né? Ah, eu vou confessar, como confessar bem? Comungar, como que eu me preparo para comungar mesmo, estar na comunhão de Cristo? Então a gente tem que se esforçar ao máximo para usar da melhor maneira as melhores ferramentas na nossa vida espiritual. E aqui a gente teve que ter um gasto comprando algumas ferramentas. Agora, nem sempre a gente vai ter tudo que a gente precisa imediatamente. Então nem sempre a gente vai ter condição de ir na missa diária, o que é o ideal, ou uma confissão tão frequente, ou nem sempre a gente vai ter tempo de vida. Ah, eu trabalho assim em tal situação, agora eu não consigo rezar o rosário, né? Mas o que a gente pode e deve fazer? Não deixar a nossa vida espiritual estagnada, parada, ou seja, não deixar a terra sem fazer nada, crescer no mato, só porque a gente não tem tal ferramenta. Então aqui eu não tinha ferramentas corretas para fazer essa medição. E a gente foi medindo mesmo com um metro, pequenininho, de apartamento mesmo que a gente usa, foi abrindo de lá para cá, tentamos dar um jeito, pronto, fizemos uma linha reta aqui e estamos usando as ferramentas que a gente tem agora. Depois a gente vai correndo atrás, mas a gente não ficou parado, pessoal. Ó, aqui o chão, ele tá cheio de pedra ainda, tá duro, então você tem que revirar um pouco esse solo, preparar isso aqui, porque senão a raiz da árvore que a gente vai plantar, no caso aqui uma laranjeira, ela não tem para onde se desenvolver, ou seja, as virtudes, né, não tem como criar raízes profundas, né, se a gente também não prepara o nosso terreno, né, a partir da primeira via, ou seja, removendo as nossas imperfeições, os pecados. Então você vê que tem uma relação, uma sequência, né, uma evolução na nossa vida espiritual também assim. Agora uma observação importante, vocês viram que lá no fundo a gente já começou a plantar as laranjeiras, o que equivale à construção das virtudes na segunda via, né? Só que não acabou ainda o trato do terreno, a limpeza, ou seja, eliminar, combater aqueles combates com relação aos pecados, né, mortais ou veniais. Isso mostra que, então a gente olha, ó, a quantidade de coisa, um pedregulho de todo tamanho aqui, mais um monte de mato que a gente ainda está tirando. A gente não esperou terminar de limpar o terreno inteiro para então começar a plantar, ou seja, você não vai esperar a perfeição, sem pecado nenhum, para começar a construir as virtudes positivas, né? Para começar a crescer na imitação de Cristo. A gente vai fazendo tudo meio que ao mesmo tempo, né? Então a questão é que você no primeiro resolve todos os pontos da primeira via e depois da segunda via como se fossem coisas rígidas, né? Na verdade, na medida que a gente vai passando desse ponto de simplesmente ir combatendo, tirando os pecados e passa a essa imitação de Cristo, a desejar suportar pacientemente as contrariedades por Ele, né? A sofrer alguma coisa por isso, assumindo, né, essa imitação de Cristo, crescendo nas virtudes. Nesse ponto a gente já vai começando a entrar naquelas moradas próprias da segunda via, ainda que trabalhando também, né, nas coisas próprias da primeira, né, combatendo o pecado. Então, só para a gente entender que não são fases tão duras assim, né? É um avanço, mas é um avanço orgânico. E com isso a gente consegue fazer essas relações, né, da nossa vida espiritual, da segunda via, né, com as coisas aqui da roça também.